nesses ensaios, a Betsy Palmer acertou verdadeiramente em cheio a cara da Adrienne King. Daí o próprio Cunningham teve que explicar, pra Betsy Palmer que não se bate em a pessoa de verdade durante um filme. Se você me bateu, vou chamar meu advogado. Vou bater. Olá, Screen Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e o vídeo de hoje é sobre aquele filme que se inspirou em Halloween e escolheu uma outra data comemorativa como título do seu filme só para chamar a atenção. Acho que eu nem preciso falar o nome, porque qualquer pessoa, fã de terror ou não, conhece essa franquia. Pois é, meus amigos, estamos vivendo uma sexta-feira 13 em pleno 2023, e nada melhor do que trazermos o filme, que deixou essa data com uma marca registrada dentro do cinema. Seja pelo título, que as pessoas obviamente associam com a data, ou seja pelo assassino Jason Voorhees, com sua máscara de hóquei e que se tornou um ícone do terror. Vocês já sabem de qual filme eu tô falando, e inclusive a vinheta aqui do canal é inspirado na vinheta do filme. Ok, sem mais enrolação, se você está acampando hoje, não se esqueça dos marshmallows, das histórias de terror, da fogueira, mas também lembre de ficar atento se não tem nenhum serial killer à solta aí nessa sexta-feira 13. O primeiro Sexta-feira 13 foi produzido e dirigido por Sean S. Cunningham, que já havia colaborado com Wes Craven lá em 72 no filme Aniversário Macabro. Depois de trabalhar em alguns filmes voltados para a família, ele achou que era pertinente focar em um filme de terror que replicasse o sucesso comercial que Halloween ali em 78 estava fazendo. Um filme de baixíssimo orçamento, mas que conseguiu arrecadar mais de 70 milhões da bilheteria. Para a época, isso era muito bom. O que chamava a atenção nisso é que Halloween foi um filme muito fácil de se filmar, considerando a locação, as próprias limitações do roteiro e uma penca de atores desconhecidos, o que facilitava para o orçamento do filme. Cunningham pensou que seria muito viável fazer um filme nesses moldes, com um assassino mascarado matando as suas vítimas uma por uma, até chegar numa única sobrevivente, onde teria ali o confronto final. Mas é claro que o título precisava chamar a atenção, e isso foi muito importante para o sucesso de Sexta-feira 13, porque foi exatamente isso que chamou a atenção do público. Já em 79, Cunningham publicou na Variety um anúncio com letras garrafais, com o título do filme Sexta-feira 13 e um vidro quebrando. E como as pessoas já haviam relacionado filmes de terror com datas comemorativas mais sombrias, como Halloween, isso acabou chamando a atenção do público de modo geral. Mas principalmente os investidores Philip Scuderi, é assim que fala? Eu acho que é. E os sócios da Georgetown Production, que ofereceram um cachê de 550 mil para que a produção fosse filmada. E é o que eu sempre digo, gente, marketing é tudo. Aprenda com a Taylor Swift. Ou com a Luísa Sonza, né? É. Em 1957, o acampamento Crystal Lake foi o cenário de um terrível acidente. Os monitores não estavam prestando atenção nas crianças, como de costume, e uma delas acabou morrendo afogada no lago. Essa tragédia sucedeu a um caso de assassinato de 2 monitores um ano depois, o que levou o acampamento a ser fechado. Mas se passaram 21 anos e alguém achou que seria uma boa ideia reabitar o acampamento Crystal Lake e fazer o verão de algumas crianças muito feliz. É aí que surge um assassino misterioso, focado apenas em matar os monitores, e não descobrimos a sua identidade até o final. Sabemos que hoje essa história está datada, porque existem inúmeros filmes que usam essa fórmula e acabam funcionando do mesmo jeito. A questão aqui é que Sexta-feira 13 é a mamãe dos slashers, já que Halloween é o pai, metaforicamente falando. Eu falo isso porque produções desse tipo, antes disso, eram muito raras, era uma aqui e outra ali, tipo O Massacre da Serra Elétrica em 74, Halloween em 78, existia um bom espaçamento entre essas obras e isso não permitia que a gente criasse um vínculo com esses filmes. Mas com Sexta-feira foi diferente, porque o nível do jogo, ficou lá em cima. Halloween pode ter sido o primeiro slasher a usar a fórmula universal, mas foi Sexta-feira 13 quem introduziu o sangue, a violência e o gore a essa fórmula. E olha que curioso, porque Sexta-feira 13 veio da ideia de fazer dinheiro no sucesso de Halloween, e as sequências de Halloween seguiram o estilo sanguinário de Sexta-feira 13, até mesmo para competir com a franquia e com muitas outras que vieram ali nos anos 80. Então sim, Sexta-feira 13 é um marco e pode não ser o slasher preferido dos críticos, mas seu poder de influência continua massivo.
As filmagens começaram dia 10 de setembro de 79 no condado de Warren, a oeste de Nova Jersey. Ali tinham muitas áreas rurais e acampamentos de verdade, e aí eles puderam rodar as cenas. E só levou 21 dias para as gravações acabarem, o que estava tudo dentro do prazo, porque é um slasher, né, gente? Se passar de um mês é porque tá faltando dinheiro ou alguém morreu, nunca se sabe. Eu ia dizer agora que foi assim que nasceu Sexta-feira 13 que nós conhecemos e que é um grande clássico, mas calma lá, porque não foi assim não, tá? A produção desse filme encontrou algumas dificuldades meio triviais e outras meio aleatórias. Primeiro na questão do elenco, porque houve muita recusa principalmente para o papel da grande vilã, Pamela Voorhees. E inclusive a atriz Betsy Palmer, que interpretou a grande vilã, só aceitou porque ela ganharia $10.000 e ela queria trocar de carro. Porque lendo o roteiro ela achou uma merda só. As outras escalações contam com Adrienne King, a nossa Final Girl Alice, Kevin Bacon interpreta Jack e ele viria a ficar muito famoso depois desse filme, mas não por esse filme. Além de outros atores que eram os monitores do elenco, tivemos Janine Taylor, Robin Morgan, Harry Crosby, Laurie Bertram, Mark Nelson e Peter Brower. Quase nenhum desses nomes é conhecido hoje em dia, então para muitos deles Sexta-feira 13 foi o maior projeto, o maior papel de suas carreiras. Uma outra coisa que dificultou a vida desses homens foi eles terem começado a filmar, as gravações antes de fechar todo o elenco, o que fez com que eles tivessem que esconder o assassino, já que a atriz Betsy Palmer estava mais para lá do que para cá com relação a aceitar a personagem. Então diversas pessoas acabaram interpretando o assassino em momentos diferentes, quando mostravam suas mãos ou suas botas. Em alguns momentos dá para perceber inclusive que são mãos masculinas, já que não era a Betsy Palmer atuando ali. Só que assim, tem um porém, porque essa estratégia foi criada por uma necessidade da época, né? Só que hoje em dia esse conceito ele é aclamado. Essa tensão do assassino sempre à espreita, mas a gente não consegue ver de fato nada além das botas e das mãos. É só a visão do assassino. Isso virou um conceito positivo de mistério no ar, sabe? Embora o slasher tenha se consolidado alguns anos depois com as figuras de assassinos mascarados. E lembra quando eu falei sobre algumas dificuldades aleatórias? Como por exemplo, na cena do caminhão, onde a atriz que interpreta a Anne está pegando carona com um caminhoneiro. Nessa cena em específico, os atores não contracenaram juntos, porque ele gravou em um dia e a atriz gravou no outro. Uma outra aleatoriedade é sobre as cenas de luta entre Betsy Palmer e Adrienne King. Em um desses ensaios, a Betsy Palmer acertou verdadeiramente em cheio a cara da Adrienne King, e isso fez ela cair no chão, chorando. Daí o próprio Cunningham teve que explicar, pra Betsy Palmer que não se bate em a pessoa de verdade durante um filme. Se você não me bater, eu vou chamar meu advogado. Vou bater em você. Olha que situação, mas se fosse comigo, eu meti um tapa de volta porque eu sou filho de Sidney Prescott. Também dá pra citar uma outra situação nos bastidores, como por exemplo, a cena do barco onde o Jason assusta a personagem da Alice. A atriz Adrienne King teve que gravar 2 vezes, porque na primeira ela se assustou de fato com a maquiagem deformada do Jason, pulou do barco e saiu nadando. Simples assim. Eu não quero mais, Monique. Inclusive, o motivo pro Jason ser deformado é que o Cunningham e o diretor artístico de efeitos... Caralho, diretor artístico meu cu. Cunningham e o diretor de efeitos práticos, o Tom Savini, ele achava que isso geraria uma empatia com o público. E esse é um pensamento meio estranho, eu não consigo entender muito bem, porque a deformidade numa primeira imagem, ela não causa simpatia, ela pode causar um certo estranhamento. E eu não tô dizendo que as pessoas deformadas... Peraí, gente, sem militância aqui também. Mas em um primeiro momento e dentro do contexto de um filme de terror... Isso provavelmente é algo que o nosso cérebro interpretaria como uma forma assustadora ou ameaçadora. Então, se a ideia era fazer o Jason ser mais simpático, eles erraram feio, porque ele se tornou uma das figuras mais emblemáticas e assustadoras dos filmes de terror. E nisso eles têm mérito e acertaram. Vocês sabiam que Sexta-feira 13 foi o primeiro filme slasher independente a ser adquirido por um grande estúdio? Porque eu não sabia. Parece que o material de divulgação funcionou não só pela Variety, mas também pelo pôster desenhado pelo artista Alex Ebel, mostrando um grupo de jovens se divertindo em uma silhueta de um assassino com uma faca. O engraçado é que tanto alguns produtores quanto parte do público achou essa campanha meio engraçada, parecia algo mais leve e divertido, como se estivessem promovendo um filme alegre para jovens.
Mas cá entre nós, porque com o título chamado Sexta-feira 13 e uma figura empunhando uma faca, quem que foi no cinema esperando Hilarie da Xuxa? Me poupe, dona Paramount, você queria era realmente um banho de sangue e você deu dinheiro, foi pra isso mesmo. Porque era isso que os jovens queriam. Então, muito obrigado por isso. O filme estreou nos Estados Unidos em 9 de maio de 1980 e arrecadou 59 milhões. Não foi um Halloween, mas foi quase. O que garantiu um sucesso absoluto. Mas a crítica... bom... a crítica. Uma bosta. Hoje o filme tem 63% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Mas na época a mídia chamou o filme de terror bobo, chato e feito para jovens. Além de criticar a violência gráfica do filme, que sim, gente, pra época era bastante coisa. Principalmente com o talento do Tom Savini. E como eu disse, Sexta-feira 13 foi o primeiro slasher a trazer o sangue, trazer o gore. E sendo o primeiro dessa safra, é claro que ele receberia críticas negativas. E é claro que a maioria dessas críticas vinham de adultos com mais de 40 anos e que eram mais conservadores e acham que precisam censurar o mundo a seu favor. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque nós que somos fãs queremos o fanservice. Por que não? A gente se diverte com isso. Inclusive as pessoas achavam que eu seria serial killer quando eu crescesse. Por eu gostar muito de filmes de terror. Mas é como diria o Noah, da série Scream da MTV. Alguns caras gostam de esporte. Eu gosto de serial killer. Ok. E o que ninguém pode tirar de Sexta-feira 13 é o título de filme que popularizou o slasher, tornando a franquia parte da cultura pop. Halloween era um slasher conceitual, baseado na ideia de uma pessoa que era o puro mal e matava pessoas, cometia atrocidades. Mas Sexta-feira 13 não, são jovens bonitos, transantes, que fazem muita besteira e sendo mortos um a um. É claro, nas situações mais mirabolantes possíveis. Então é óbvio que isso atrairia a atenção dos jovens dos anos 80. Era uma máquina de fazer dinheiro. E também é a real prova de que não precisa ter qualidade para fazer sucesso, né, gente? Então assim, vocês querem mais prova que Sexta-feira 13? Agora imagina você fazer um filme e simplesmente criar um subgênero. Porque sim, foi isso que Halloween e Sexta-feira 13 fizeram juntos. Pariram o slasher. E daí surgiram milhares de outros filmes que seguiram essa fórmula e sim, gente, desgastou bem rápido, principalmente com um filme sendo lançado por ano. Mas de todas as formas, é memorável. Quem não conhece a máscara de hóquei do Jason, hã? Talvez vocês não saibam quem é a Pamela Voorhees, mãe de Jason e assassina do filme original, como a Casey Becker, por exemplo. Mas o Jason sim, ele é uma figura pública e patrimônio cultural. Uma pena a gente não poder explorar tanto ele aqui, já que ele não é o assassino do primeiro filme, e a gente tá falando do primeiro filme. Ele aparece só na última cena, né, no sonho da Alice puxando ela da canoa. E essa cena define bastante a franquia Sexta-feira 13 porque ela é maior que Carreiras. Inclusive foi reproduzida algumas outras vezes, né, com o Jason em outras versões e outros protagonistas nas sequências. Então sim, tem algumas coisas interessantes na franquia, apesar de terem muito mais coisas ruins. E se você está assistindo o vídeo até aqui, gente, não esquece de comentar, por favor, isso ajuda muito a gente a engajar, a alcançar novas pessoas, e isso ajuda o canal a crescer. Então comenta o que você está achando, não esquece de curtir, se você não curtiu até agora, aproveita e curte também, e se você não for inscrito, está caindo de paraquedas aqui no obituário, por favor, se inscreva, ajuda a gente a crescer, a bater as metas e a ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer. Eu acho que vai dar limite de coisa, de memória, porque eu já sonhei com isso, eu lembro que dava limite de memória. Eu sou muito sensitivo, né? Chegamos ao tópico favorito da maioria de vocês, que é o de curiosidade, né, gente? A atriz Betsy Palmer falou que teve que usar várias roupas, né, pra poder se proteger do frio e também pra parecer mais corpulenta. Afinal, a assassina era uma mulher de meia idade, então tinha que ficar um pouco mais crível o fato dela ser forte e conseguir matar todas aquelas pessoas. Durante as filmagens, o acampamento e seus arredores foram fechados, então não tinha muito o que fazer ali durante as gravações. Coincidentemente, o músico Lou Reed, que era membro da banda The Velvet Underground, ele tinha uma fazenda ali nas proximidades e ele resolveu ir lá tocar uma musiquinha pro pessoal durante as pausas de gravações. Era tipo um show privado, só pra eles ali. De um músico que eles gostavam bastante. Bom, é o que eles dizem, né? Porque se alguém odiava, provavelmente não falou na cara do cara. Pra cena de morte do Kevin Bacon, que é uma das mais memoráveis da franquia, foi feita uma prótese de pescoço e tórax.
para que a flecha pudesse atravessar sem nenhum problema, né? O que fez com que o ator ficasse abaixado durante horas para poder gravar essa cena. Até porque tudo era construído ao redor dele. Uma outra curiosidade sobre o Kevin Bacon é que, mesmo a fama dele vindo depois, ele nunca negou a sua participação, o seu início na franquia Sexta-feira 13. Ele diz inclusive que quando participa de noites de autógrafos, as fotos que as pessoas mais levam é do personagem dele, Jack, sendo morto com a flecha atravessada no pescoço. Uma serpente foi morta realmente durante as gravações e isso deixou muita gente puta na época e hoje em dia também, né, gente? Só pra constar, o animal ele era de estimação e foi emprestado ali para as gravações. Então o animal tinha dono e ele ficou puto porque a morte da cobra nem estava no roteiro, decidiram fazer ali no improviso. Então assim, né, olha que falta de responsabilidade e de profissionalismo. Sabe a cena de decapitação da vilã? Ali eles usaram o manequim com espuma de borracha que foi fixado com palitos de dente. E se vocês olharem bem, dá pra ver que a espuma é bem visível. Hoje em dia isso seria um erro gravíssimo, mas para um filme dos anos 80, que você via no cinema 1, 2, 3 vezes, não tinha como dar pause, não tinha como voltar a fita, né, o filme ali no cinema, então acabava passando despercebido. A trilha sonora do filme é assinada por Harry Manfredini. E sim, foi ele quem criou o icônico que ouvimos a franquia inteira. Isso na verdade é baseado numa fala que a Pamela Voorhees tem no filme, quando ela tá dissociando. Ela pensa tá falando com o filho ou pelo filho. E é como se o Jason, filho dela, ficasse dizendo, né, dentro da sua cabeça: em português é mate ela, mamãe, mate ela. Então esse trecho acabou passando por todo um processo, como eu vou explicar muito bem, mas é só vocês juntarem o kill, né? Eles pegaram o início, né? O ki, e o mami, o ma. Então ficou ki, ma. E é isso. Parabéns, Sr. Manfredini. Sexta-feira 13 saiu dos cinemas e começou a vender jogos, bonecos, brinquedos, quadrinhos e até livros. Isso gerou um lucro extra para os realizadores, que além dos 59 milhões de dólares na bilheteria, ainda ganhavam dinheiro que vinha da obsessão dos fãs. É só olhar aqui atrás no cenário que vocês vão ver. E gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não chego a gostar de nenhum Sexta-feira 13, apesar de achar alguns filmes da franquia divertidos. Porque tem filme que a gente acha ruim, mas não é divertido. Sexta-feira 13 pelo menos tem esse conceito. Eu respeito muito o legado que esse filme ajudou a construir e as inspirações que outras obras boas tiveram através desse filme. Mas falando a verdade, nada funciona muito bem aqui, né, gente? Vocês sabem disso. Exceto pela maquiagem do Tom Savini. Porque em roteiro, direção, atuação, o nível ficou lá embaixo. E os próprios criadores admitem isso. Tem uma série da Netflix que eles falam sobre obras, né, que marcaram a época. Acho que é filmes que marcaram a época. E tem sobre Sexta-feira 13. Vocês podem ver, o próprio criador fala isso. Uma parte ele conta que chamou até o Wes Craven para poder dar um feedback ou para oferecer alguma ajuda. E o Wes Craven falou: isso aqui é uma porcaria, o filme ele tem trechos de silêncio, sabe? Assim, pausas enormes que nada acontece, então assim, não tem ritmo. Isso aqui nunca vai dar certo. E assim, o Wes se enganou porque deu certo, o público gosta da farofa, mas por ser um filme bom, realmente não, né? Tanto que é uma das poucas franquias em que as sequências superam o original. Isso não acontece com tanta frequência, mas aqui sim. Todo mundo acha, por exemplo, Sexta-feira 13 parte 2 o melhor. Se não for o 2, vai ser o 4, mas o original raramente está no topo da lista de alguém que não sejam os críticos ou fãs mais saudosistas, aqueles que acham que o original é sempre melhor, não importa o que. Talvez também por ter iniciado esse banho de sangue que Halloween colocou o conceito, mas Sexta-feira 13 levou, né? Mas de uma forma ou de outra, nenhum dos filmes da saga me agrada tanto. Quem é fã mesmo é o nosso roteirista João, que bateu o pé e falou: vamos fazer um obituário de Sexta-feira 13 na Sexta-feira 13. E ele tá errado? Não, né? Estamos fazendo. Espero não ofender nenhum de vocês com a minha opinião, até porque a minha opinião só importa pra mim. Então sejam fã do que vocês quiserem, assistam o que vocês quiserem, respeitando sempre a opinião dos outros, assim como elas respeitam a de vocês. É muito bom essa dinâmica de fãs de filmes de terror, porque sempre tem uma pessoa com opinião totalmente contrária à sua. E ainda assim, todos nós podemos nos entender. O obituário fica por aqui. Não se esquece de comentar o que você mais gosta nesse filme original, se você tem uma sequência preferida. Também não esquece de curtir e compartilhar com quem gosta de filmes de terror. Se inscreve no canal também se você não for inscrito, senão o Jason vai atrás de você. Muito obrigado e até a próxima.